Imagine a cena, os maiores atores do mundo sentados na mesma sala. Produtores bilionários, diretores premiados, ídolos globais, vestidos de luxo, sorrisos ensaiados. E então, um homem pega um microfone, sem medo, sem filtro, sem necessidade de agradar ninguém, e lá no palco do Globo de Ouro, diante da elite de Hollywood, Ricky Gervais fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Ele não apresentou, ele expôs. E naquele momento, a sala mais poderosa do entretenimento mundial ficou desconfortável. Hoje você vai entender o que ele disse, por que foi tão chocante e a reação das estrelas. E o que é que isso revela sobre hipocrisia, sobre poder e sobre moralidade. Isso porque para muita gente o que ele fez naquela noite não foi só uma piada, foi um confronto. E não foi a primeira vez que o Ricky Gervais apresentou o Globo de Ouro. E ele já era conhecido por esse humor ácido, pelas críticas à indústria, por algumas piadas desconfortáveis, mas naquela ocasião específica, ou seja, no Globo de Ouro de 2020, ele já abriu dizendo: You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking, I never did. Ele tinha planejado tudo e sabia muito bem o que ia fazer e as feridas que ia tocar. Ele sabia muito bem que jamais voltaria para lá depois do que ele ia fazer. Então ele não tinha nada a perder. E diante da elite artística mundial, que geralmente adora dar lição de moral, olha só o que ele disse. So, let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon and there's no sequel. So, yeah, remember that. But you all look lovely, all dolled up. You came here in your limos. I came here in a limo tonight, and the license plate was made by Felicity Huffman. So, no, shush. It's her daughter I feel sorry for, okay? That must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. Pois é, essa piada ácida sobre a atriz Felicity Huffman, né, que tinha sido condenada no escândalo de ter pago para alterar a nota da sua filha para facilitar a entrada dela na faculdade, essa piada, ela simplesmente revela, né, que é o tanto de privilégio e corrupção que existe dentro da elite, né, que frequentemente se coloca como uma voz moral da sociedade. A plateia começou a rir, mas você percebe a tensão no meio deles. Essa elite milionária adora dar discurso para as pessoas comuns, mas detestam ser confrontados com a realidade. Ele mencionou, inclusive, o envolvimento de algumas figuras ali proeminentes com pessoas como Jeffrey Epstein, por exemplo. A piada realmente insinuava que muitos ali conviviam com pessoas que eram moralmente corrompidas. But tonight isn't just about the people in front of camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Pois é, o jornalista Ronan Farrow era temido, né, por essa elite aí, porque foi aquele cara que expôs os escândalos de Hollywood, principalmente sobre o caso, né, do todo-poderoso produtor americano, o figurão intocável, o Harvey Weinstein, né, que foi uma bomba atômica em Hollywood. Look, talking of all you perverts, it was a big year for PR movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. I don't care. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. A câmera corta e mostra esses rostos congelados. O clima começou a ficar muito pesado. Então, para colocar todo mundo no lugar, ele simplesmente diz assim: olha, se vocês ganharem, venham aqui, peguem seu prêmio, agradeçam ao seu agente, agradeçam ao seu Deus e vão embora. So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay?
So, it's already 3 hours long. Como quem diz assim, ó, gente, para de usar esse palco aqui pra uma militância moral, né, política. A gente sabe quem vocês são. E isso foi uma afronta direta ao ativismo constante nas premiações. E ele criticou até a transmissão feita pela Apple, né, ironizando, dizendo que, eles estavam produzindo conteúdo, inclusive militância, mas, na verdade, eles estão operando em países onde essa questão dos direitos humanos são esquecidas até por eles. Apple roared into the TV game with a morning show, a superb drama, a superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? Ou seja, ele atacou os artistas, atacou os produtores, atacou as empresas, atacou o sistema inteiro, ao vivo. E a reação da plateia não podia ser mais interessante. Você vê os sorrisos travados, os olhares desviando, os risos nervosos. Alguns batiam palmas e outros claramente estavam muito incomodados. Porque quando a piada toca na verdade, isso dói. E depois do evento, a mídia tentou amenizar o impacto, desse discurso. Mas nas redes sociais, explodiu. Milhões de pessoas compartilharam esse discurso, dizendo que foi simplesmente o maior discurso da história de todos os prêmios. O discurso realmente fez sucesso. A gente vive numa era em que as celebridades, eles não são apenas artistas, eles querem se colocar como guias morais das pessoas. E às vezes com a moralidade muito baixa. Eles têm na ponta da língua em quem você deve votar, em quem você deve confiar, quem é que você tem que cancelar, o que é que você tem que consumir. E eles falam como se fossem a consciência do mundo. Mas aqui vem uma pergunta: quem é que foi que deu essa autoridade para essa turma? Eles têm grandes fortunas, eles têm jatos particulares, eles têm contratos milionários. Eles condenam a desigualdade, mas a verdade é que eles vivem no topo dela. Eles criticam a exploração, mas eles estão lucrando com ela. Eles pregam virtude, mas escondem a contradição. E isso não é novo. Desde a antiguidade, os filósofos já alertavam sobre isso. A hipocrisia acontece justamente quando a gente exige dos outros aquilo que a gente não tá fazendo. É o fenômeno do pedestal moral, sabe? Se você tá numa condição de visibilidade muito grande, você se acha de repente a voz de todos os outros e acredita que pelo fato de você ser famoso, a sua voz tem que ser obedecida. Fama não é virtude. E o fato de você ter visibilidade não quer dizer que você tem sabedoria. A verdade é que muita gente aí revela o quanto é insensata. E essa mesma elite artística que diz que vive para lutar contra os sistemas opressores, na verdade são eles que estão ali controlando as massas. São eles que estão oprimindo. E Ricky Gervais apontou justamente isso, o tamanho da incoerência da elite de Hollywood. E foi exatamente por isso que nunca mais ele foi convidado para nada parecido. Pois é, se você gosta aqui do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe aqui de se inscrever, ative as notificações, comenta aqui embaixo, impressionante, compartilha com os teus amigos, ajuda a gente aqui a crescer esse canal, a trazer ainda mais conteúdo para você. Deus abençoe você.